Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, eu sou Pedro Guedes e hoje vai ser um vídeo completamente diferente do que vocês estão habituados a receber por aqui. Não vai ter edição, não vai ter uma pauta muito bem definida e não vai ser sobre cinema especificamente, vai ser basicamente eu falando diretamente com a câmera do celular a respeito de algo sobre o qual eu preciso desabafar aqui com vocês agora. Todo mundo já sabe, a notícia está correndo solta aí nos meios de comunicação. Stan Lee morreu aos 95 anos de idade. Eu não podia ficar calado a respeito disso e eu relutei antes de pegar o celular para gravar um vídeo sobre isso, porque eu temi que pudesse soar oportunista da minha parte. Tipo, o cara acabou de morrer e tô eu aqui gravando vídeo sobre isso. Mas a grande verdade é que eu não tô fazendo isso daqui por views, não tô querendo capitalizar em cima da morte do cara, não me interessa se nesse momento tem outros canais falando sobre o mesmo assunto. Eu só preciso comentar isso com vocês por conta de uma questão pessoal mesmo. É, a morte do Stan Lee é um daqueles acontecimentos que a gente nunca está 100% preparado para receber. Inclusive, em vários momentos ao longo da minha vida, eu me peguei pensando sozinho e em rodas de amigos como seria o impacto da morte do Stan Lee. Porque o Stan Lee é uma das maiores figuras da história da cultura pop, do entretenimento e do mundo nerd de modo geral. Foi uma figura muito importante para mim e para milhões de pessoas. Mas é peculiar isso, porque o Stan Lee ele já tinha 95 anos, já era quase um centenário, me embolei um pouquinho agora, já era quase um centenário. Há anos a gente ouve notícias de que ele está com a saúde debilitada, não enxergando mais as páginas dos quadrinhos, sofreu de pneumonia um tempo atrás. No início desse ano ele teve que gravar um vídeo para falar para os fãs que ele estava bem. Então, teoricamente, era uma notícia meio óbvia, que a gente já deveria esperar, porque o Stan Lee já não estava muito bem. Mas ainda assim, dói. É uma notícia que vem de uma maneira meio dolorosa e bem impactante, a morte do Stan Lee. E o Stan Lee, cara, é um cara muito importante na minha vida pessoal, porque por mais que hoje em dia eu costume dizer que a cultura dos super-heróis no cinema e de um modo geral tá me desgastando um pouquinho, já não me interessa mais tanto quanto antigamente. Eu não posso negar que os super-heróis da Marvel tiveram uma grande importância na minha vida quando eu era criança. Eu nunca fui muito apegado aos super-heróis da DC, não é clubismo da minha parte, eu nunca fui muito interessado, nunca fui muito conhecedor do universo da DC nos quadrinhos. E eu não sou um grande leitor de quadrinhos de modo geral, mas os super-heróis da Marvel, pelo menos os principais, sempre me chamaram muito a atenção quando era criança e, de certa maneira, definiram parte da minha personalidade hoje. Os super-heróis da DC, eles costumam ser bem mais clássicos, bem mais icônicos. Aquela imagem do super-herói que a gente tem mais escancarada, dele no pôr do sol, com a mão na cintura e peito estufado, com o seu código de moral e ética infalível. Os super-heróis da DC, eles eram meio assim. Talvez por serem os primórdios dos super-heróis nos quadrinhos, não sei. Mas a grande verdade é que os super-heróis da DC tendem a ser mais ou menos assim nos quadrinhos. Já os super-heróis da Marvel, eles revolucionaram o arquétipo do super-herói porque eles contavam com uma humanidade e, entre aspas, um realismo mais acentuado. O Quarteto Fantástico era uma família de super-heróis, uma família mesmo, que interagia como se fosse uma família. Bem nos moldes dos Incríveis mesmo. E o Coisa era um super-herói que não gostava de ser um super-herói porque ele era deformado. Ele era um monstro de pedra, laranja mesmo. Então ele se sentia mal na sua condição de super-herói. O Demolidor era um super-herói cego. O Hulk não era um super-herói, era uma doença. Era um cara, o Bruce Banner, era um cara que, por não conseguir conter os seus impulsos raivosos, ele se transformava numa fera que podia matar e destruir cidades, uma fera incontrolável. Os X-Men eram uma minoria que sofriam preconceitos, eram hostilizadas pelos cidadãos comuns. E vários outros, sabe? O próprio Capitão América, que não é criação do Stan Lee, mas enfim, era um super-herói da Marvel e do qual eu gostava muito quando era criança. Mas tinha um super-herói específico que foi indispensável na minha vida. Eu acho que sem o Homem-Aranha
eu não seria exatamente quem eu sou hoje. O Homem-Aranha ajudou a moldar muito da minha personalidade, do jeito como eu sou e quem eu sou hoje. Sabe, quando eu era criança, eu me amarrava no Homem-Aranha, eu comprava quadrinhos do Homem-Aranha do próprio Stan Lee, gostava muito da escrita dele, por mais simples que fosse. Ano passado, quando saiu o Homem-Aranha Homecoming, o filme, a gente gravou aqui um especial indicando várias leituras maneiras do Homem-Aranha. Por que eu gosto tanto do Homem-Aranha e por que ele é tão importante pra mim? Porque ele é um super-herói que eu me enxergava nele. Eu me enxergava no Peter Parker. Ele era um jovem comum, cheio de problemas pessoais. Ele era um adolescente comum, com aquelas inseguranças típicas dos adolescentes comuns. Ele vê uma garota com a qual ele se interessa, mas ele sente aquele friozinho na barriga, aquele nervosismo de chegar e se aproximar dela. Ele tinha contas para pagar. Ele tinha que trabalhar para poder pagar as contas dele e para sustentar a tia dele, com a tia May, com a qual ele morava. Ele tinha que aprender a equilibrar a rotina dele, a carga horária de estudante e de super-herói dele. E isso é uma coisa com a qual eu me identifico muito hoje em dia. Hoje que eu tô na faculdade, hoje que eu tô tendo que tomar conta de projetos e da minha vida pessoal, e é uma trabalheira do caramba, o canal, a faculdade, as críticas, esse tipo de coisa. O Homem-Aranha me representa nesse sentido. E o Homem-Aranha, ele é um personagem que, por ter se entregado ao ego, ele deixou acontecer uma tragédia na vida pessoal dele, e nisso ele aprendeu o valor do altruísmo, e ele quer praticar o altruísmo, ele quer salvar as pessoas, ele quer proteger as pessoas, ele quer exercer o bem. É aquela cena do Homem-Aranha 2 que ele para o trem para impedir que todo mundo morra. Sabe, o Homem-Aranha 2, inclusive, é um filmaço, porque ele define muito bem do que eu gosto no Homem-Aranha, que é esse negócio dele ter que equilibrar a vida dele e esse tipo de coisa. Então, só por me representar, o Homem-Aranha é uma personalidade muito importante na minha vida e só por isso eu tenho que agradecer eternamente ao Stan Lee por ter criado e me presenteado com o Homem-Aranha. O Stan Lee, ele vai fazer falta por isso. Stan Lee, como eu falei, ele era uma figura emblemática. Ele era tão marcante, a aparência dele, a imagem dele, era tão marcante quanto os super-heróis que ele criou ou ajudou a popularizar, sabe? Ele aparecendo nos filmes constantemente. Vai fazer falta, mas foi o que eu vi agora no Twitter, agora há pouco. O Stan Lee foi, mas o legado dele permanece. A pessoa só morre quando ela é esquecida. E o Stan Lee não vai ser esquecido jamais. Descanse em paz, Stan Lee. Eu agradeço sinceramente a tudo, ao Homem-Aranha especificamente. E é isso. Eu posso estar meio desacreditado com super-heróis hoje em dia, mas eu não nego a importância que eles tiveram pra mim. E o Homem-Aranha mora no meu coração. É isso. Sem medo de soar piegas, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários a sua homenagem ao Stan Lee, o que vocês acham do Stan Lee. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.